Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui, que bom que chegamos aqui para mais um ITK Comenta. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, ITK Comenta é um quadro que nós temos às terças-feiras, onde nós batemos um papo, respondemos algumas questões, refletimos sobre alguns assuntos. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Boa Olá, noite. boa noite, Boa noite. boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos. Estamos o trio de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Semana passada fomos só uma dupla, hoje somos novamente um trio. Calma aí que eu tô ligando. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Queria entender um pouco mais sobre consciência. Ela é a nossa alma? Eu não posso te afirmar isso, né? Não tenho nenhum estudo, nada que fale, mas eu não enxergo como a consciência sendo a nossa alma. Eu acredito sim que existe uma consciência maior, uma inteligência universal e que de alguma forma isso esteja conectado à consciência de cada um e que de alguma forma a consciência, assim como a alma, ela não finaliza, não se encerra junto com a vida terrena. Mas eu não olho como a alma e a consciência sendo a mesma coisa. Eu enxergo sim uma conexão nelas, mas não sendo uma única coisa. Eu vejo a alma sendo uma coisa, a consciência sendo outra coisa. Mas eu não, de novo, isso é a minha percepção, única e exclusivamente a minha percepção. Não li isso em nenhum lugar, não tenho nenhum estudo para te falar sobre isso. Isso é o que eu acho, é um puro achismo do que eu percebo. Eu confesso que eu nunca pensei sobre isso. E para mim absolutamente não faz a menor diferença se é a mesma coisa, se não é. Então, é como se pensasse, bom, se são a mesma coisa, o que é que implica? Se são coisas diferentes, o que é que implica? Eu não consigo pensar num movimento em relação a isso. Então, para mim, se são ou se não são, neste caso, não faz, para mim não faz nenhuma diferença. Então, não consigo aprofundar nessa pergunta que você me faz. Eu também não, enquanto os meninos falavam aí, eu fiquei pensando o que isso, de que forma isso altera algo para mim, de que forma isso me passa alguma informação relevante, de que forma isso muda algum pensamento meu, o que é uma, o que é outra. E também, confesso, eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu tenho um conceito amplo de vida, de alma, mas nunca parei para pensar nessa diferença. Então, eu sinto muito, mas também não posso responder. Como fazer quando você quer conversar e a pessoa inverte a situação para encerrar a conversa? É um direito da outra pessoa, né? Uma conversa, evidentemente, a gente precisa ter eu e mais alguém para conversar. E, no caso, a outra pessoa tem o direito de não querer conversar. Então, quando você me pergunta o que fazer, respeitar, né? Talvez você possa perguntar para essa pessoa em qual momento ela gostaria de conversar, se não naquele momento que ela está invertendo ou de uma forma sutil querendo encerrar e você percebe isso,
perguntar o porquê que ela não quer conversar naquele momento, se existe algum momento que para ela fique mais adequado. Mas se ela não quer, não tem o que fazer. Não quer, não quer, ponto, isso precisa ser respeitado. E aí, óbvio, você ficar com vontade, com o desejo da conversa. Na semana passada, a gente estava no curso de expansão de consciência e teve um dos trabalhos que o Tadashi sugeriu que as pessoas ficassem em silêncio, para profundidade do trabalho. E aí ele falou uma coisa que faz muito sentido. Ele falou assim, se tem pessoas que estão próximas a você e que você tem muita vontade de conversar enquanto você está com essas pessoas, se afasta, né? O que acontece é que muitas vezes a gente sente uma necessidade de falar muito grande, de fazer um comentário, de falar sobre uma percepção, algo que a gente está assistindo, e que muitas vezes não é necessário, não é fundamental. Então, eu acho que se você tem muita vontade de falar, como me parece pela sua pergunta, talvez começasse a valer a pena você se observar o que você realmente precisa falar, o que realmente é necessário, o que faz sentido. Muitas vezes ficar em silêncio também é bom, sabe? Faz bem. Reconhecer também como é que você se sente quando isso acontece, né? O que é que isso mobiliza em você? Como é para você lidar com a frustração? Eu quero conversar e o outro não quer. O que é que isso mobiliza em mim? Fico com raiva, fico triste. Isso acontece com frequência com essa pessoa. Então, é uma pessoa com que você tem vários assuntos pendentes. Porque todas as vezes que você vai conversar com a pessoa, ela faz um movimento para encerrar a conversa, para sair. Ou não, isso aconteceu uma vez. Então, isso é sempre importante reconhecer como é que nós estamos lidando com isso e qual é a solução. Bom, o que fazer com isso? Se você quer ter uma conversa, basicamente é essa sugestão que o Rafa deu. Estou sentindo que nesse momento a sensação que eu tenho é que você não quer conversar, ou que você não se sente confortável agora. Esse é um ponto importante para mim. Quando é que nós podemos retomar esse ponto? Né? Quando é que nós podemos olhar para isso? E aí a gente define um movimento que é bom para nós dois, porque uma conversa só pode existir se os dois concordarem que querem conversar, que querem ter aquele momento. E aí, no momento oportuno, eu retomo isso. Porque o que acontece muitas vezes nesse tipo de situação é que quando a gente não tem essa consciência, a gente fica de alguma forma tentando forçar aquele movimento. Não, mas tem que falar agora, não, mas tem que resolver, mas isso geralmente, se o outro não quer conversar, geralmente não tem um bom desfecho. Então se eu quero ter essa conversa, como é que eu construo algo que seja bom para mim e também para o outro? Porque se eu quiser simplesmente impor a minha vontade desta conversa nesse momento, provavelmente nós vamos ter um conflito aí. Sim. Avaliar o quanto é importante para você o tema da conversa. O quanto é significativo para você o tema da conversa. Se for uma coisa que para você é inegociável, que você precise de fato resolver e a resolução, a solução disso está em comum acordo entre você e o outro, então você fazer uma pausa e negociar. Olha, agora então, tudo bem, nós não vamos conversar, mas quando? Quando eu posso contar com isso? Quando isso vai ser possível para você? Porque senão também você não conversa agora, mas aí fica com aquilo e aquilo fica ruim, e aquilo fica desconfortável e de alguma forma você vai levar isso para uma cobrança inconsciente de agora vamos fazer, não, agora também não vou, aquela hora você não quis conversar, então agora também eu não cedo nesse ponto. Então, pensar na relevância do tema, é um tema realmente importante, eu preciso decidir isso em conjunto, faz parte do contexto estarmos nós dois juntos, ou não. Eu posso tomar essa decisão sozinha, isso posso seguir nessa linha sozinha? Ok. Se eu não posso, então vamos negociar aqui. Quando é possível para você? Agora não, quando? Para não deixar em aberto. E depois vocês retomam. É normal, após o LT cair a imunidade, ficar com a sensação de que está triste? Sim, eu acho que depois de qualquer processo, como o Leader Training é um processo, né, muito intenso, onde você mexe em questões emocionais,
onde você mexe em sentimentos e emoções, é comum ter uma queda de imunidade, né? Eu não vou falar que assim, todo mundo tem, não. Agora, não é algo que é de outro mundo você ter esse momento de estar mais para baixo. Mas por quê? Muitas vezes, o nosso corpo físico está extremamente ligado aos nossos sentimentos e emoções, né? Muitas pessoas, elas acabam somatizando muito sentimentos, principalmente emoções, que chegam no corpo físico. E aí, quando eu passo por um processo de autoconhecimento, como o Leader Training vivencial, prático, onde você realmente passa dias olhando para aquilo ali, é comum eu, no final, ter aquele sentimento de exaustão. Lógico, as pessoas saem do Leader Training geralmente muito empolgadas, mas depois que a poeira se assenta, depois que a poeira abaixa, é comum eu, puf, e agora? Né? E aí, quando vem essa baixa, pode cair a imunidade. É algo que, às vezes, acontece. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu, né? Semana passada, eu estava no curso de expansão de consciência com Tadashi. Eu estava trabalhando, eu não estava passando pelo processo enquanto aluno. Mas é lógico, a gente fica uma semana isolado lá também, sustentando todos os processos. Então, é evidente que a gente, de alguma forma, capta tudo aquilo ali também. Essa semana, o Bruno, domingo, inclusive, eu acordei à noite, a hora que ele tava, o Bruno tava me filmando, porque eu deitei no sofá às 6 horas da tarde, eu estava exausto num grau que eu não consegui nem assistir o filme que a gente tinha colocado para assistir. Ontem eu passei o dia exausto, hoje eu estou exausto, de cansaço, entende? Porque são processos intensos, né? São processos profundos e que óbvio que mexe muito. Então é normal, né? Agora, o que eu acho que é importante é você dar os passos necessários para não ficar nesse estado. Então, o que eu preciso fazer para me recuperar? O que eu preciso fazer para me cuidar da saúde física, dessa parte física e, óbvio, para ter o resultado nessa imunidade, né? Eu, junto com isso, reconhecer também que o LT é um processo que é puxado, é um processo que é duro, a carga horária é grande, a gente descansa pouco. Então, também tem esse reflexo do descanso, do repouso, do físico. Então, isso é importante. E é normal sentir, me parece que é tristeza que você fala, né? Eu costumo dizer que depois do Leader Training, a gente fica mais consciente das próprias emoções. Então é normal ter uma sensação, muitas vezes, de que aquela emoção está muito grande, ou é maior, eu não sentia. Mas a grande pergunta é, será que eu não sentia ou não percebia que sentia? Ou não observava que isso estava aí? Então, como a gente trabalha muito ao reconhecimento das emoções, perceber os sentimentos, é muito comum que a gente saia do LT com isso mais sensível, com uma sensibilidade maior de poder perceber tudo isso. Então, também é comum esse contato maior com as emoções. Muito bem respondido. E eu penso da mesma forma. Essa pergunta: é normal após o LT cair a imunidade e ficar triste, né? Sim e não. Se você pensar que, para os que já fizeram, a gente trabalha uma média de 36 horas entre sexta-feira à noite a domingo. Então, o trabalho é muito intenso. Então, a gente sai do ritmo que muitas vezes nós estamos acostumados aqui. Por mais que você tenha um trabalho intenso, que você dê plantões, que você trabalhe, enfim. Lá a gente trabalha horas e horas, horas e horas. Então, nós temos tudo, é muito ritmo. Então, horário do café, horário do almoço, horário do jantar, volta, trabalha, descansa pouco. Então, é comum cair a imunidade? Pode ser que sim, dependendo de como você está fisicamente, dependendo de como você cuida da sua alimentação, se você já tem um organismo mais debilitado, se você não tem o hábito de manter sua saúde física mesmo em dia, com vitaminas, com o que precisa para poder ter uma saúde em dia, é comum. Agora, se você, eu tenho uma saúde física perfeita, eu tenho uma alimentação muito controlada, eu tenho um vigor físico, eu pratico atividade física, pode ser que isso não aconteça com você. Então, sim e não, porque a mudança de ritmo é muito intensa, né? Muito, muito, muito intensa. O trabalho é forte, nós trabalhamos fortemente o tempo inteiro. E ficar triste é bem isso que os meninos falaram.
né? E uma outra coisa, além do que os meninos falaram, do reconhecimento, você começa a reconhecer mais facilmente, principalmente os 4 sentimentos básicos: medo, tristeza, raiva e alegria. Porque quantas vezes você está atuando com esses sentimentos na vida, você está atuando através da raiva, você está atuando através do medo, você está atuando através da tristeza e não reconhece, não sabe. Então você está empacado, você não consegue fazer, você não consegue dar um passo, não reconhece que tem um medo te segurando, não reconhece que tem um medo te agarrando, te plantando naquele lugar que não te deixa dar um passo, mas porque você antes não reconhecia. E agora você fala, isso que eu estou sentindo é medo. Então a LT te propicia a ter esse reconhecimento maior dos sentimentos, dos 4 sentimentos básicos e dos derivados deles. E além disso, uma outra questão é que, se você pensar, nós estamos juntos 3 dias, o grupo inteiro, tanto nós, os profissionais, quanto todos os alunos, num ambiente muito, muito, muito protegido e acolhedor. Então a gente almoça junto, a gente toma café junto, a gente faz os coffee breaks juntos, a gente janta junto. Todo mundo ali naquele tempo inteiro. Então, se você tem alguma dúvida, tem a gente ali. Se você não tem, tem sempre um colega perto. Então você está o tempo inteiro num ambiente acolhedor, num ambiente, como que eu falo, protegido, e de repente você volta para casa. Né? E aí não tem mais todas aquelas pessoas que estão no mesmo ritmo que você, com as mesmas questões que você, trabalhando com o mesmo objetivo que você, e aí, de repente, eu volto para casa, e aí agora não tem mais aquele almoço todo mundo junto, não tem mais aquele café todo mundo um dando força para o outro. E aí, como que foi ontem, como foi sua noite? Aí pode ser que eu sinta algo de um vazio, de uma falta, né? E eu posso reconhecer como tristeza. Mas talvez seja só um pequeno início de um reconhecimento dos sentimentos e um pequeno início para eu poder enxergar ali no meu ambiente, que agora é o meu ambiente real, porque o Leader Training é um treinamento, nós treinamos como nós vamos nos comportar lá fora. Então, ali pode ser o grande início, o grande start de como eu vou fazer com a minha vida agora, para manter minha vida no astral que eu quero, no sentimento que eu quero, com o clima que eu quero, com as verdades que eu quero. Só curiosidade, a opinião de vocês sobre o reiki. Já praticam ou já praticaram? Eu sou formado eu sou reikiano. Lá atrás, quando eu era criança, não sei ainda, talvez minha mãe lembre, eu não sei quantos anos eu tinha, mas o Estélio e a Graça, que foram 2 terapeutas que trabalharam no instituto, eles eram reikianos e eles davam formação para crianças. Eu fiz a primeira vez. E mais recentemente, quando eu e o Bruno já estava junto, talvez em 2017 ou 2018, enfim. A gente fez também a formação no ITK, né, o nível 1 e o nível 2. Vou ser sincero, hoje no meu dia a dia eu não uso, mas acredito muito. Na época que eu fazia hipismo, teve uma época que a minha égua se machucou, teve uma lesão feia, e a Evelyn, que é uma terapeuta do instituto, ela aplicava frequências de brilho e reiki na minha égua. E os resultados eram comprovados assim pelos veterinários de forma clínica. Então, acredito muito no reiki, mas não é algo que eu fale para vocês assim, eu uso no meu dia a dia. Não uso. Mas acredito bastante e tenho a formação. Eu também, da mesma forma, tenho a formação, acredito bastante, mas não é algo que hoje eu uso no meu dia a dia. Eu não tenho a formação, então não posso falar sobre isso, mas eu sinto, eu acredito, né? Porque eu vejo alguns resultados, então sim, eu acredito, não uso no meu dia a dia mesmo porque eu não tenho a formação. Deixei de fazer muitas coisas que eu gostava, esperando a companhia do marido. Isso é um risco, né? Eu posso abrir mão de algumas questões pessoais, de coisas que eu gosto, de coisas que fazem sentido para mim, querendo ter a companhia de uma outra pessoa, achando que eu só posso fazer isso com a companhia de uma outra pessoa. E o risco que eu tenho é justamente chegar num momento e ver que eu perdi muito dessas coisas
ao esperar a companhia da outra pessoa e a pessoa, de repente, não querer fazer, não, de repente não faz sentido para essa outra pessoa. Você especificou aqui marido, né? Mas sendo marido, enfim, qualquer outra pessoa, às vezes realmente eu corro o risco de perder. Eu estava conversando sobre isso com alguns amigos também na semana passada. Eu brinco que a semana de expansão é uma semana de muita reflexão, para mim, pelo menos. Mas é uma semana... São raras as semanas onde eu e o Bruno a gente não está junto. Onde a gente não está junto, né? Porque, por mais que, óbvio, ele fique em Avaré de segunda a quarta e o resto da semana a gente está junto, é muito difícil a gente ter uma semana 100% separado. E a primeira vez, quando a expansão foi voltar após a pandemia, ano passado, eu cogitei muito, vou, não vou, porque era o primeiro momento onde a gente ia ter esse afastamento. E aí eu tava ali entre a cruz e a espada. Ou eu ficava e perdia a expansão, ou eu ia e perdia, de repente, a companhia do Bruno. O que eu acho que é importante em qualquer situação dessa? É óbvio que, por exemplo, como você diz, a companhia do seu marido, assim como para mim a companhia do Bruno, é muito importante, e é algo que te preenche, algo que te nutre. Talvez fazer alguma coisa que para você é importante, que faz sentido e que te nutre, tenham talvez pesos diferentes, mas elas têm um grau de importância na sua vida como um todo também diferentes. E talvez você poder olhar para isso, entender que tem momentos onde a companhia vai se fazer mais necessária, você vai ter esse tempo, essa companhia. E tem momentos onde talvez a individualidade, mas eu estar em algo que me preenche, que faz sentido e que também é muito importante, também são necessários. Então, dividir e saber administrar isso, né? Entendendo que você pode muitas vezes caminhar sozinha e ter coisas que fazem sentido, e em alguns momentos caminhar em conjunto e ter coisas que também fazem sentido. Esse equilíbrio é muito importante. Eu vou já dar um spoiler aqui, mas eu e o Bruno, a gente tá, talvez, eu vou falar talvez porque a gente ainda não bateu o martelo nisso, mas no encerramento do próximo LT, a gente talvez tenha um bate-papo sobre relacionamentos, né? A gente tem feito em alguns encerramentos algumas atividades além do encerramento do Leader Training. A Carla, no penúltimo, falou sobre constelação familiar. Nesse próximo, eu e o Bruno, a gente está estruturando alguma coisa e um dos temas possíveis seja relacionamento. Mas a gente deixa vocês saber. Acho que esse é um dos grandes objetivos do autoconhecimento, né? Ampliar nossa possibilidade de escolha e transformar esse nosso comportamento. Então, quando você constata isso, né? Deixei de fazer muita coisa que eu gostava em função da companhia. Que bom que você percebe isso. E talvez ao perceber isso agora, você pode ampliar a sua consciência. E ampliar a consciência é ter a convicção de que a gente não precisa nem fazer tudo junto e nem fazer tudo sozinho. A gente pode escolher. Tem coisa que eu quero fazer sozinho, tem coisa que nós queremos fazer junto, tem coisa que... Pronto. O grande problema é quando a gente entra em uma prisão, que é ou eu faço tudo junto ou eu só posso fazer tudo sozinho. Os dois extremos são prisões. Então, quando eu reconheço isso e posso escolher daqui para frente o que é que eu quero na minha vida, isso é libertador. Com essa consciência, quais são as escolhas que eu faço, né? E podendo construir isso num bom lugar aqui dentro, porque muitas vezes existem crenças enraizadas que nos impedem de fazer esse movimento. Ah, se eu falar para o outro que eu não quero sair com ele hoje, ou que eu não quero fazer negócio, o outro vai achar que eu amo menos, que eu não dou importância, que isso é possível. Então, quantas coisas estão enraizadas que muitas vezes nos prendem numa única forma de agir. Quando eu amplio o olhar, eu digo, então, significa que se eu fizer isso daqui sozinho também é possível, se eu fizer isso aqui em conjunto também é possível, pronto. A gente segue mais leve e não refém de uma única possibilidade de comportamento. Muito bom. E também uma outra visão, eu não sei se quando você coloca, eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava esperando a companhia do marido, eu não sei se você colocou isso esperando porque você não dava conta de fazer sozinha, né? Ou esperando porque você gostaria da companhia dele. Independente, qualquer uma das duas. Talvez o que o Bruno falou fica muito claro, fica muito confortável, né? Qualquer um dos dois extremos, você está presa.
Você precisa ter o equilíbrio. E também um outro ponto que eu gostaria de trazer eu escolho ir com o meu marido, mas eu não preciso dele para eu poder seguir. Então, porque às vezes o que eu vejo, né, em alguns casos, é assim, não, mas se fulano não for, eu não vou. Eu não consigo ir, eu não dou conta de ir sozinho. Né? Então, primeiro, você tomar contato consigo mesmo, com a sua plenitude, com a sua inteireza, e perceber que você pode sim ir com o outro, mas isso é uma escolha. Isso não tem que te impedir de ir se o outro não puder ir. Porque o problema é quando o outro não pode ir, ou o outro por alguma razão não quer ir, e então você não vai porque você não se sente capaz de fazer sozinha. Você não se sente suficiente para fazer sozinha. Né? Então, talvez procurar essa plenitude, procurar essa inteireza, e sim, porque a gente vive com o outro por escolha, não porque eu preciso do outro. Eu escolho estar com você, eu escolho caminhar com você, eu escolho ir com você nesse projeto, nesse passeio, nessa viagem, nesse restaurante. Mas caso não seja possível para você, eu peço que você me olhe com carinho para que eu possa seguir sem você. Né? Então, ter essa inteireza é importante dentro de você. Certo? Muito bom encontrá-los. Sim, sempre. Semana que vem temos mais e nos vemos às 20 na meditação. Muito bom. Tchau, pessoal. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.